Estamos hoje aqui no CREMERS, onde foi assinado um termo de cooperação mútua visando adequada prestação de serviço de médicos à população. Tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Eduardo Trindade. Presidente, podemos dizer que talvez estamos aí há uma década de atraso para assinar essa cooperação mútua. E através hoje do seu trabalho, da sua liderança aqui no CREMERS, no novo CREMERS, podemos dizer que vamos ter agora menos injustiças, menos judicialização e também menos exageros. Na verdade, o que a gente vai ter é uma melhor transparência das informações, né? A gente vai conseguir um interlocutor importantíssimo, talvez o mais importante. Qual é o órgão mais respeitado hoje em dia? O Ministério Público. E o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul é um exemplo para o Brasil. Então, esse termo de cooperação vai garantir que a gente consiga subsidiar com informações técnicas adequadas o Ministério Público e nós conseguimos colocar pautas importantíssimas, que nem o exercício legal da medicina, que nem algumas outras áreas querendo invadir a área da medicina. Nós vamos conseguir dar as informações para o Ministério Público, que ele é o órgão que pode atuar da forma mais adequada junto ao Poder Executivo, junto ao Poder Judiciário, para a gente conseguir o benefício de quem? Da sociedade. Que o nosso objetivo não é uma luta, uma defesa de classe. A gente defende a boa medicina porque dessa forma está defendendo toda a sociedade. E é um dos objetivos do Ministério Público também. No mundo globalizado, a informação é quase que sufocante, é uma informação, é um over de informação muito grande. E o Ministério Público não consegue absorver essa demanda e, por outro lado, ela vai ter o apoio do CREMERS também com as suas câmaras. Isso aí vai facilitar muito a eficiência do trabalho do Ministério Público. Na verdade, são duas coisas que a gente vai poder. Com esse termo de cooperação, a gente vai ser mais célere, a gente vai conseguir mostrar as denúncias do Ministério Público, o Ministério Público vai poder atuar de forma mais rápida, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, a gente vai poder dar informações técnicas, porque qual é às vezes a dificuldade? Eles precisam dos critérios técnicos para decidir, e quem dá os critérios técnicos, as nossas câmaras técnicas de medicina vai poder fornecer essas informações assim que o Ministério Público precisar. Então, duas coisas muito importantes. Hoje em dia tem que ser tudo baseado em evidência. E quem é os melhores órgãos para isso? É o Ministério Público e o Conselho Regional fornecendo essas informações. A gente vai poder tomar decisões baseadas em evidências. Os médicos, as medicinas e a medicina, ela estava no banco dos réus, porque estava engessada. Podemos dizer que a partir de agora nós vamos ter, tirar esse... porque os médicos chegavam a um ponto, brincando, não passavam em frente ao Ministério Público com medo de uma ação. Isso parece que estamos chegando a um ponto de equilíbrio. Certamente. A gente sofria culpabilidade por ações que não eram culpas nossas. Por quê? Pela falta de informações. Então nós vamos fornecer as informações. Na verdade, faltavam informações técnicas, às vezes para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, e que os médicos não forneciam essas informações. Às vezes eles eram culpados por questões que não eram de culpa deles, não estavam nem na seara. Eu diria, não muitas vezes, na maioria das vezes de forma injusta. Então, na verdade, claro, às vezes há desvios, mas os desvios são muito menores do que amplamente divulgados. Não nessa velocidade, não nesse volume que estava sendo. E estava acontecendo que o médico às vezes tinha receios de alguns procedimentos porque poderia gerar alguns problemas lá na frente jurídico. E isso aí estava no momento de terminar, né? Na verdade, os médicos não faziam e outras áreas estavam fazendo procedimentos até proibidos aqui dentro do Brasil. Então, essas coisas, vamos acabar com isso, né? Vamos tornar públicas as informações. Na verdade, o que a gente precisa em todos os órgãos, e que o Ministério Público sempre defendeu, é a transparência, né? E agora, uma das nossas promessas de campanha agora, quando estávamos concorrendo ao Conselho, agora dentro do Conselho é o quê? Vamos batalhar para fortalecer a medicina, porque assim nós estamos fortalecendo toda a sociedade. Estamos hoje aqui no CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está, daqui a alguns instantes, vai ocorrer a assinatura do termo de cooperação mútua visando a adequada prestação de serviços médicos à população. Tenho a honra e o prazer aqui de receber mais uma vez o Subprocurador-Geral de Justiça para Assunto Institucional, Dr. Marcelo Lemos Donelli. Dr. Marcelo, podemos dizer que o CREMERS e o Ministério Público estão em termos de cooperação visando principalmente evitar os excessos das justiças ou então as injustiças? Não, a ideia é ter uma relação institucional mais próxima,
cada vez mais a questão da medicina se interliga com a questão do direito. O Ministério Público quer ser parceiro do CREMERS naquilo que puder, como o exercício legal da medicina, algumas situações que envolvam problemas éticos médicos, eles também vão nos comunicar, que também é interesse deles depurar o mal profissional. Muito boa. E da nossa parte também, especialmente as câmaras temáticas, o apoio técnico que o CREMERS pode prestar ao Ministério Público nas ações de direitos humanos, nas ações de cunho da saúde, medicamentos. Então, é uma parceria excelente, assim, que tem tudo para dar certo. Havia uma certa restrição, um certo comentário que às vezes o Ministério Público cometia alguns excessos ou até algumas injustiças. Com essa parceria, podemos dizer que nós vamos ter um trabalho mais profícuo e quem vai ser o grande beneficiado vai ser a população. Sempre é. Eventual excesso vai ter em qualquer função, qualquer carreira, e nós estamos aqui para inibir em qualquer circunstância. Mas o trabalho adequado e correto dentro dos limites sempre vai atender ao interesse social, é isso que nós queremos. Nós observamos que há alguns anos atrás, às vezes a gente comenta aqui, o Ministério Público pegava assim, era 2, 3 linhazinhas num cantinho no jornal. E hoje o Ministério Público passou a ser protagonista de grandes decisões da sociedade. O que se deve isso, doutor Nedes? A maior autonomia? Foi a democratização. A Constituição de 88 nos transformou, uma nova visão de instituição. Um braço da sociedade. Um braço de defesa da sociedade perante os poderes, contra os poderes, de fiscalização. Então isso acabou nos dando uma gama de atividades que saíram daquela gama específica de processo. Então isso faz com que a gente acabe atuando em várias áreas e nas decisões mais importantes do Estado e da sociedade, normalmente tem a atuação do Ministério Público junto. Como é que o senhor vê hoje esse novo status que o Ministério Público ocupa? Porque ele hoje é o principal órgão de defesa da sociedade, e antes era mais uma instituição e hoje passou a ser a instituição e provavelmente a mais respeitada no país. Foi exatamente na mudança da Constituição de 88. A democratização nos deu esse papel e na época era uma novidade e nós assumimos esse papel, nos transformamos e estamos tentando dar conta do recado, e isso é algo que nos prestigia. Aqui no CREMERS, onde foi assinado um termo de cooperação mútua visando adequada prestação de serviços médicos à população. Eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Ângela Rotto, que é promotora e coordenadora do Centro de Apoio de Direitos Humanos. Temos de dizer que é um termo de cooperação onde quem ganha é a sociedade. Com certeza, quem ganha é a sociedade gaúcha, que vai ter então nessa parceria que hoje o CREMERS e o Ministério Público estabelecem novamente, né, porque estamos renovando esse compromisso, é a de qualificação dos trabalhos, tanto dos promotores quanto da área médica, para que possamos juntos, de forma irmanada, alcançar a saúde pública adequada, quer no SUS, quer na saúde privada para todos os gaúchos. Hoje, no mundo contemporâneo, no mundo globalizado, nós temos assim uma gama de informação, uma velocidade muito grande da informação e principalmente também as demandas aumentaram muito. Então essa parceria vai fortalecer, porque às vezes até o próprio médico não tem a informação de tamanha velocidade que é o conhecimento. É verdade, o mundo hoje está numa velocidade bastante grande e a tecnologia está crescendo, né, numa proporção geométrica, né, e nós temos que nos adaptar e com certeza essa parceria vai fortalecer tanto os médicos quanto os promotores para que possamos enfrentar esse desafio da sociedade atual. Hoje aqui no CREMERS, onde foi assinado um termo de cooperação mútua visando a adequada prestação de serviços médicos à população. Tenho a honra e o prazer de receber o Dr. Luciano Vaccaro, que é do Centro de Apoio Criminal. O mundo hoje globalizado, a velocidade do conhecimento é uma gama assustadora. Às vezes os próprios médicos não conseguem absorver tamanha gama de informação porque ela vem numa velocidade sufocante. Também as demandas aumentaram muito
Então, o Ministério Público hoje e o CREMERS fazendo uma parceria para poder atender melhor as demandas? Sem dúvida, esse termo de cooperação que foi assinado agora, ele propicia justamente isso. Cada uma das instituições, o Ministério Público, o CREMERS, que engloba toda a área médica aí, tem cada uma delas na sua atividade muitas informações a respeito do desenvolvimento das atividades próprias dessas instituições. Então, com esse termo de cooperação, nós teremos uma união de esforços para conseguir prestar um melhor serviço à comunidade, seja na área médica, com intercâmbio de informações, seja na própria atuação do Ministério Público, nas questões de saúde e até mesmo criminais. Chegou um ponto assim que os médicos, até uma forma de brincadeira, assim, eu não passo nem na frente do Ministério Público. Isso aí, hoje, porque havia determinados excessos ou exageros. Hoje, com essa parceria, nós vamos punir o que tem que ser punido e absolver o que é justo. Não, sem dúvida, este é um receio, é um estigma, mas nós estamos aqui justamente demonstrando com esse convênio que isto não existe. O Ministério Público é uma instituição que se atém à legalidade, ao direito, busca a transparência, busca a ética. Sem dúvida alguma, a profissão médica também é muito propício para o desenvolvimento dessa atividade. Aqueles que não se enquadram da população nessas questões, nessa legalidade, sim, esses evidentemente que podem estar sujeitos à atuação do próprio Conselho Regional de Medicina como do Ministério Público. Educação pode esperar, transporte pode esperar, infraestrutura pode, saúde não. Não, saúde é um dos principais problemas que temos, né? Muitas vezes urgentes, né? Então a prestação de serviço por parte do médico, que é louvável, elogiável, uma das profissões mais bonitas que existem no mundo, né? Isto é que tem que ser fortalecido. Hoje aqui no CREMERS, onde está sendo assinado um termo de cooperação mútua visando adequada prestação de serviços de médicos à população. E eu tenho a honra e o prazer de receber a doutora Márcia Vaz, que é a segunda secretária. Doutora Márcia, podemos dizer que foi uma reunião, foi uma assinatura de cooperação mútua extremamente profícua. Ganha a medicina, ganha o médico e, principalmente, ganha a população. Sem dúvida. O objetivo exatamente do CREMERS é estreitar esses laços para que situações que possam vir prejudicar a população possam ser resolvidas antecipadamente. Por exemplo, a judicialização é uma situação que muitas vezes, hoje é tão premente que muitas vezes significa passar na frente de quem está na fila do SUS, por exemplo. Então, a pessoa que judicializa ela é privilegiada. Então, a gente instrumentalizar as instituições que estão envolvidas do Judiciário, Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria Pública, de forma que eles possam entender quais as situações que efetivamente se faz necessário usar a Justiça. Mais técnico e menos jurídico. É um parecer técnico, eminentemente técnico, porque é o que nós somos, né? Nós somos técnicos. Bom, chegou um ponto que os médicos, às vezes, deixavam tomar certas providências dessas medidas, porque lá na frente poderiam ter problemas jurídicos, problemas com o Ministério Público. Parece que, através desse convênio, vamos se desmanchar um pouco esse lado que poderiam os médicos sendo, a qualquer momento, sendo processados pelo Ministério Público. O objetivo é esclarecer as situações em que os médicos se submetem diariamente na linha de frente. De forma a que o Ministério Público compreenda isso e então entenda que não houve nenhuma conduta equivocada do médico ao tomar determinada atitude técnica, né? Ou em não aceitar um paciente porque não tem leitos, ele não pode criar leitos, né? Então não pode fabricar leitos e muitas vezes ele recebe uma ordem judicial para internar determinado paciente onde ele não tem mais espaço para internar. Tudo pode esperar, mas saúde não, né? Não, na maioria das vezes não, né? Ou quando se espera, muitas vezes se perde a saúde, né? Na fila de espera. Estamos hoje aqui no CREMERS, onde será assinado um termo de cooperação mútua visando a adequação de prestação de serviços médicos à população entre o Ministério Público e o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de receber o vereador
e médico, Dr. Goulart. Dr. Goulart, podemos dizer que o CREMERS está com a nova diretoria sendo protagonista de ações que há muito tempo já deveriam ter sido feitas, mas que agora, felizmente, o novo CREMERS, sob a liderança do médico e seu amigo também, Eduardo Trindade, fazendo um trabalho que honra a medicina e os médicos. É verdade. Bom, primeiro, quero dizer que o Eduardo Norbert é uma grata surpresa nos últimos anos aqui na cidade de Porto Alegre, né? Ele que é um menino habilidoso, não só habilidoso na mão, na mecânica, quanto habilidoso na performance cerebral, do pensamento, né? Ele é um progressista e é um excelente cirurgião, apesar da idade. Bom, é bem Jovem médico. jovem, mas já com cabedal, porque ele faz aquela cirurgia bariátrica por vídeo, mas ele faz muitas dessas cirurgias. E tinha o pai como modelo, como arquétipo, o Dr. Trindade. Manuel Trindade, o pai dele, que era excelente cirurgião a céu aberto, cirurgião da antiga, e que opera também em vídeo. Mas o guri se especializou na história e aproveitou a habilidade que é craque. Quando foi diretor do Fêmea, foi craque também, e entendeu que não deveria continuar, porque uma vez que ele está no órgão normatizador, como é que ele vai ser fiscalizado por ele mesmo? Então, conhece. E agora eu acho que essa história com o Ministério Público Estadual, cooperação mútua, ela é importantíssima, porque toda a medicina está quase judicializada. Né? Estamos no atendimento, no trabalho médico, no trabalho do hospital, tudo em judicialização. Então, para que não sejam cometidos excessos, vai o Conselho dizer das suas coisas e vai o Ministério Público avaliar essas coisas. Cometer excesso, e eu ainda, se o senhor me permite, acrescentaria injustiças também. E até injustiças. Um profissional que está no zelo, na correta execução da profissão, pode ser mal interpretado ou mal entendido. Certo. Por isso fica a importância desses dois órgãos normativos da conduta, né? Eles são, na verdade, normativos de conduta. Então, um se abraça no outro, o outro se abraça no primeiro, para não se cometer isso aí que tu dissesse, injustiça principalmente, e para que principalmente o povo... E tem que ser punido, na forma da lei. Para que tudo isso, para que o povo, o grande povo que é o necessitado, que não tem ninguém por ele, tenha um benefício por isso. Dr. Goulart, estamos hoje aqui no CREMERS, sobre a liderança do presidente, jovem médico, presidente Eduardo Trindade. E o senhor, no ano passado, foi o proponente da medalha de cidadão de Porto Alegre. Que visão o senhor teve, hein? Pois é. O Bruno diz assim, pô, Goulart, como é que tu percebeu? Eu digo, mas meu filho, eu estou acostumado a estudar a ânima humana, o comportamento humano, o DNA das pessoas, quando elas sentam na minha frente, né, 50 anos, sabendo o que o cara está querendo dizer, da dor que ele sente aqui, da dor que ele sente aqui, como é que eu não vou saber o que eles querem fazer do mundo? Uma visão que transcende o físico. Transcende o físico. Então, eu sentei, fiz 3, 4 perguntas. A primeira coisa que me encantou nele foi o seguinte, Goulart, eu, como tu, defendo o SUS. E aí eu já fiquei apaixonado, porque os médicos não dizem isso em geral. Eu sou a favor do SUS, e ele que é um médico que tem um consultório particular lotado. É que alguns médicos, não todos, têm um certo preconceito, mas que apesar de todas as dificuldades do SUS, o SUS ainda é um recurso da população. É um recurso da população. Eu vou te dizer assim... Quase que o último recurso, às vezes. O último recurso, que era a Santa Casa no passado. O último recurso não tem mais nada, vai cair lá na Santa Casa. O que acontece? O problema é que o Ministério Público Estadual e o CREMERS poderão, de alguma maneira, fazer-se cumprir o aproveitamento do SUS, porque ele não está sendo aproveitado como devia. Por isso que às vezes as pessoas não sabem como é funcionar. Porque é o melhor sistema que tem no mundo. Em que sentido o senhor fala melhor aproveitamento? Por exemplo, a coisa que mais me espanta nesse último momento. Uma paciente vai consultar num posto de saúde e tu tens que marcar ela para tirar um tumor do abdômen.
Ela chega, é marcado, e ela vai lá pegar a baixinha dela para levar para o hospital. O cara diz, não, a senhora vai ter que esperar mais 3 meses, porque... Mas como 3 meses eu estou com uma bola enorme aqui dentro da minha barriga? Não, mas nós não temos vaga. A senhora... Isso é uma batalha há anos e que agora eu quero... Feito um bicho, né? Feito, porque não, eu não... Não, mas eu aceito. Aceito. De unhas. Dentes, nisso. Nisso aí eu vejo que todos os anos... Eu batalho isso, né? Vai para o plenário, em todas as oportunidades o senhor luta por isso. Verdade. E é uma batalha que não deveria ser sua, devia ser a maioria dos médicos. Não devia ter esse mote, não precisava ter essa batalha, né? É bem verdade que eles precisam aumentar, o governo precisa aumentar as verbas do SUS para contratar médicos por um valor um pouquinho maior, é verdade. Mas uma mulher baixada num hospital com um tumor, ir para casa e esperar a hora, não. Tá certo. Parabéns aí, prestigiando esse grande evento. O pessoal do Ministério Público também já está chegando aqui. E mais uma vez, parabéns aí pelo senhor estar prestigiando esse grande evento. Muito obrigado, um abração, até na próxima. Aqui no CREMERS, hoje, onde está sendo assinado um termo de cooperação mútua visando a adequada prestação de serviço médico da população. E eu tenho o prazer de receber o doutor André Sequim, não é isso? Sequim. Doutor André, hoje aqui podemos dizer que o Ministério Público e o CREMERS, eles formam uma parceria que já há alguns anos atrás deveriam ter sido feito, mas antes tarde do que nunca. Sem dúvida. Nós aqui do meio médico, a gente tem muito a colaborar com a Justiça, com a solução desses problemas, o tanto quanto o Ministério Público tem para nos ajudar a orientar, porque muitas dessas questões acabam sendo judicializadas, né? Então há necessidade de uma colaboração. Pode ser cometido excesso ou injustiça. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O que acontece é que a pessoa que demanda a justiça, por vezes ela demanda desnecessariamente e às vezes de forma errada. Nesse sentido, o CRM ele tem a possibilidade de apontar esses erros, corrigir, para que as coisas aconteçam de uma maneira mais célere. E também menos justiça, porque os médicos, a medicina estavam num banco do réu judicializados, às vezes até por fakes, né? Não, sem dúvida, né? Todo esse tipo de demanda, sempre que chega à justiça, isso é um prejuízo, tá? Porque muitas vezes essas questões, elas podem ser resolvidas de uma maneira, o sistema absorve essas questões e às vezes não há necessidade pedagógica, né? Pedagógica ou até com sistemas existentes de encaminhamento, de demandas, né? Que na maioria das vezes funcionam, né? A justiça, ela acaba entrando quando esses sistemas, eles são superados, de maneira não funcionam, aí há necessidade de judicialização e o CRM tem como contribuir com isso. Ficou entusiasmado hoje aqui, o senhor está entrando agora para o Hospital Conceição, Grupo Hospitalar ou Conceição. Ficou entusiasmado hoje aqui com esse protagonismo do CREMERS e do Ministério Público? Sem dúvida, essa parceria ela tende a evoluir para evitar excessos e erros de parte a parte. E menos dor de cabeça. Menos dor de cabeça para todo mundo, sem dúvida. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Então é muita honra, uma satisfação abrir essa cerimônia de forma informal, porque o doutor Marcelo Dornelli, desde que recebeu, 3 meses atrás, eu e o doutor Pedrinho, o doutor André lá, sempre se mostrou extremamente receptivo e pragmático na relação institucional. Então eu só tenho que lhe agradecer, é uma satisfação não como Conselho Regional de Medicina, mas sim para a classe médica, né? A gente tem um representante do Ministério Público Estadual, a doutora também estava presente aquele dia. Foi uma conversa franca, uma conversa extremamente aberta, uma conversa profícua, assim, como todos os médicos, nós somos muito pragmáticos, né? Realmente, o nosso objetivo é comum, né? Que é o bem da sociedade, né? Então, isso que vai ser melhor, como conseguir transmitir a nossa expertise para os senhores e vocês com a expertise de vocês não conseguir o bem comum, né? E, na verdade, a gente sempre vê que às vezes faltavam informações e a gente dá algo para fornecer as informações. Na verdade, o que a classe médica almeja realmente é passar as informações de forma transparente, de forma completa, né? Porque às vezes muito se coloca as questões com poucas informações. Então aqui eu quero mais uma vez reiterar e agradecer sempre o apoio que o Dr. Marcelo nos passou e o auxílio, né? De fazer, finalmente, a gente vai poder assinar esse termo de cooperação, né? Então, muito obrigado. Vamos agora proceder a assinatura.